Fala galerinha, tranquilo? Beleza? Então, cara, o que a gente podia falar hoje? A gente vai falar hoje, eu vou tentar falar e abordar um assunto sobre os quais eu vi hoje na internet, ontem, hoje, eu não lembro, que causou um pouco de polêmica no Facebook, mesmo porque eu recebi essa informação, né, essa mensagem no meu Facebook sobre uma juíza no estado do Paraná que postou no blog dela, me parece, ou no Facebook dela, enfim, que causou uma grande repercussão na mídia brasileira com relação ao fato dela ter dito sobre a questão da meritocracia, né? Bom, é, ela, a gente tem que entender o que é meritocracia, né? Mas ela colocou na visão dela, no ponto de vista dela, que ela não teve merecimento nenhum. O mérito não era dela, e sim o privilégio dela ter passado no concurso público, independentemente do esforço dela, mas ela quis dizer que, independentemente do esforço dela, ela foi ajudada pela família dela, que deu estudo, que ela foi privilegiada, vai. Então ela acha que a meritocracia é pelo privilégio e não pela questão somente do esforço, né, sobre as quais ela teve, ok? E isso causou uma polêmica, né? Muita gente defende, né, a apologia dessa questão da meritocracia e outros que não concordam com a questão da meritocracia. Então, assim, em cima desse assunto, é legal a gente trocar uma ideia sobre o que eu acho, né? Eu sempre gosto de colocar meus vídeos sobre o ponto de vista do que eu acho, galera. Então, meritocracia, antes de mais nada, na minha visão, né, a questão a gente tem que dividir em uma palavra, mesmo porque essa palavra é latim. Então, mérito, a meritocracia, o prefixo que é um mérito, já o nome já diz que é mérito. E o mérito, gente, é um esforço pessoal da pessoa, é a inteligência dela, é o talento dela, é a vontade dela, ok? Isso um processo interno do indivíduo, ok? Antes de mais nada, obviamente, a gente tem que falar da questão do conceito da meritocracia pela individualidade do ser humano, ok? Então, mérito, que é o prefixo, é o esforço pessoal da pessoa. E cracia, que é o sufixo, advém de poder, tá, galera? Então, aí é que causa polêmica na cracia, no poder, mas esse poder é muito complexo e muito subjetivo. Uns vão tentar associar a meritocracia, é, como é que eu vou dizer, a consequência e a causa, eles divergem pela questão do sufixo e o prefixo. Uns acham que a meritocracia é plausível, outros acham que não existe meritocracia em virtude da desigualdade social e uma sociedade injusta, que não é igualitária. Até eu entendo. Mas a gente tem que ver o conceito como um todo, né, galera? Se tem mérito ou não tem mérito, né, em cima dos indivíduos, das pessoas, independentemente da classe social, da renda, né, no que tange a vida da pessoa, né? Então, meritocracia nada mais é, galera, que um progredir, que um alavancamento profissional profissional e pessoal na questão social da pessoa, ok? Isso é meritocracia e isso advém desse alavancamento. Só que o alavancamento é uma consequência, concorda? Quando você adquire aquele posicionamento profissional ou aquele posicionamento hierárquico no topo do organograma da determinada empresa sobre as quais você teve esse merecimento. Mas a gente tem que discutir também a causa. Se a consequência é o alavancamento, mas o que foi criado essa consequência do alavancamento? O esforço e a vontade para atingir esse alavancamento vem de uma coisa interna. Eu tenho que ter vontade de passar, eu tenho que estudar, certo? E eu acho que isso causou uma polêmica, porque eu acho que nesse caso a questão do privilégio independe de riqueza, independe de classe média ou de classe pobre. É claro que uns vão ter mais livros, outros vão comprar livros mais sofisticados, mais caros, mas isso não quer dizer que uma pessoa pobre não possa estudar e passar na mesma empresa sobre as quais aquele rico passou. A gente não está falando de engajamento, a gente não está falando de empresa paternalista, a gente não está falando de favorecimento ou indicação, galera. E aí você já diverge a questão do privilégio com relação à meritocracia. Mérito não é privilégio. Mérito é uma coisa interna. Eu tenho condições, assim como aquela pessoa tem condições. Vamos ver quem passa. Ela vai estudar, eu vou estudar. Aí você vai falar, mas aquela pessoa é rica, ela teve facilidades. É muito complexo e muito subjetivo. Então a gente tem que discutir isso melhor. Tem muita gente que eu conheço que é pobre e é mau caráter. E muita gente que é pobre e conseguiu entrar numa empresa privada por indicação.
ok? E a empresa era paternalista, a família era dele, ele passou, aí eu te pergunto, ele teve mérito? Não, mas ele era pobre, e aí? Então ele não era classe média nem alta. Aí você vai sofrer preconceito e discriminação. Pô, mas eu acabei de falar pra você que uma pessoa de classe média, uma classe pobre, uma pessoa, entre aspas, desfavorecida, mas entrou no emprego por indicação de uma outra pessoa da família dele. E entrou na empresa. Então que mérito ele teve? Nenhum. Nenhum. Então isso independe da classe e da renda. Porque ele era pobre e não tinha condições. Talvez daí por isso que deram emprego para ele. Mas aí é que é o ponto. Ele teve mérito? Não. Ah, não. Então, ele passou na frente de uma pessoa que poderia ter essa chance de entrar naquela área? Sim. E aí eu poderia ser um rico? Pode. Pode ser um cara de classe média? Pode. Eu posso ser rico, mas ser uma pessoa de boa índole. E eu não preciso que a minha família, por ter dinheiro e que me dê o privilégio de estudar, não quer dizer que ela vai fazer passar, galera. Não quer dizer que eu seja indicado pelo meu pai, ou pelo meu tio, ou por uma pessoa da minha família rica que me botou lá dentro daquela empresa. Não. O privilégio talvez pode ser pelo fato de comprar mais livros, de me emprestar alguns livros, algum tipo de acesso que pode me facilitar. Mas isso não quer dizer que eu passe. Tem muita gente que é pobre e que não tem acesso aos livros que eu tenho, os livros que eu compro, e passaram na minha frente. Eu não passei em um monte de concurso e nem por isso estou dizendo que eu não tive, que eu estou discutindo que eu não tive merecimento, que eu tive, não tive o privilégio. Não, eu tive o privilégio de poderem me pagar os estudos, mas eu não passei. Porque eu sei que a meritocracia ali não aconteceu. Eu não tive esforço, eu não tive vontade. Não é que eu não tive vontade, eu tive, mas eu não tive esforço suficiente para passar. Então, se eu não teve esforço, que é o processo causal em um processo interno, não adianta eu conquistar a consequência, que é o meu alavancamento profissional, né? E a questão social, porque por mais que a minha família me ajude, mas não adianta nada também, eu não passei, então não ganhei mais dinheiro que eu já ganho para poder passar naquele emprego. Isso ia me ajudar socialmente? Ia. Vou comprar uma casa melhor, um carro melhor, enfim, essa questão do status quo meu seria melhor. Então o meu social melhoraria, sim. Mas eu divido um pouco essa questão da meritocracia por distinção de sexo, etnia, raça, né? Essas coisas, eu não concordo. A meritocracia, ela independe dessa questão. Para mim tá fechado. Então a pessoa que quer discutir isso tá errada. Então, existe sim, galera, sistemas de governos distintos, né? A parte do Estado burocrático, empresas privadas, e existem empresas privadas coerentes, éticas, que podem colocar sim você para fazer uma entrevista de emprego sobre as quais você pode passar ou não, mas se você passar pela entrevista, pelo seu currículo, pela sua forma de se expressar, pela sua atitude, pela sua competência, pela sua inteligência, pela sua habilidade, e isso é mérito. Mérito o quê? Pessoal. Então você talvez passe, e não porque você tem indicação. E isso acontece em empresa privada, certo? É claro que em empresas privadas é muito maior do que uma empresa pública, onde a maioria das pessoas são cargos de remanejamento, de cargos políticos, por favorecimento, por ser uma empresa paternalista, enfim, pessoas que passem, que entrem naquele determinado cargo sem merecimento. Concordo. Existe, gente. É por isso que eu falo, não vai existir sociedade igualitária, gente. Não confunda a sociedade que não é igualitária com não ter merecimento, meritocracia, por não ter merecimento ou ter merecimento. O merecimento vai depender sempre da pessoa. Eu não concordo que para ter meritocracia, efetivamente falando, tem que ter uma sociedade justa e igualitária. Não existe sociedade justa e igualitária. Não existe. Porque as pessoas nem sempre têm valores, nem sempre têm princípios, nem sempre têm ética. E isso não quer dizer, eu não vejo essa questão pela questão da meritocracia, eu vejo pela questão da falta de. É um problema, é um mal social, cara. Entendeu? A sociedade injusta ou a desigualdade social é uma coisa que está impregnada no nosso caráter. Não tem saída. Não porque aquela pessoa pobre não vai ter chances de entrar numa empresa boa. Tem, gente. Eu não vejo dessa forma tanto assim, não. Entendeu? Eu acho que tem um pouco assim de exagero e de preconceito. Não, assim, é minha visão. Eu acabei de dar exemplos de amigos meus pobres que estudaram no mesmo colégio que eu, mas eram pobres. Porque eu estudei num colégio de classe média, mas pessoas com menos poder aquisitivo que o meu pai. Porque os pais deles eram mais pobres que o meu era de classe média, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, mas é de família pobre, gente. E meu pai passou no concurso público.
já é aposentado. Aí eu te pergunto, a gente era, meu pai era de família pobre? Era. Então ele passou por quê? Por merecimento. Então o conceito de meritocracia, no caso do meu pai, se aplica muito bem. Ah, ele foi desfavorecido. Não sei se a questão é desfavorecido. Aí volta aquela questão, desfavorecido em relação a quê? Apostilas e livros para passar no concurso público no Banco do Brasil, galera. Ele passou na primeira vez. Ah, ele tirou em 20º, 30º, não interessa, passou. A questão não é a colocação, a questão é que ele conseguiu. É claro que ele teve um pouco menos de privilégio que um cara riquinho que entrou também. Porra, talvez por isso que eu falo, pela questão, não da indicação, pela questão dos livros, da facilidade de estudo. Só isso. Entendeu, gente? Bom, eu tive um probleminha aqui no webcam, a minha webcam tá com problema, e a tela, ela parou, né? Mas enfim, dá pra escutar a minha voz, numa boa, né? Desculpa, não foi culpa minha, tá? Então, gente, eu acho que isso aí é muito importante a gente discutir sim, é um assunto muito tocado hoje em dia, sobre essa questão, o que é justo, o que é injusto, né? Então é isso, galera. O justo, ela existe sim no Estado burocrático, entendeu? E esse Estado burocrático utiliza sim de concurso público através de provas, onde você poderá ser exigido pela capacidade do exame e você vai ser avaliado sem discriminação, gente. Porque o que importa é o conteúdo. Se você tem conteúdo e você absorve esse conteúdo, você passa. Então o mérito é sim pessoal. E isso independe de renda, classe social, galera. Entendeu? Então é isso que eu estou falando. Como eu falei, existem sim sistemas de gestão distintos. Existe sistema de governo distintos. Acabei de falar, entre o privado e o público. Existe gente de mau caráter, assim como existe pessoa de boa índole. Então eu não consigo entender muito essa questão da meritocracia em termos de conceito e efetividade na prática. Tanto o conceito quanto a efetividade na prática independe de raça, de etnia, de sexo e de discriminação. Eu não concordo. Entendeu? Na minha questão, tá? O êxito de uma efetividade meritocrática está sim no talento, na educação formal ou informal e na competência da pessoa. E tudo isso que eu estou falando é um processo interno, é um processo de valores intrínsecos da pessoa. Entendeu? Então a gente nunca vai poder confundir privilégio com mérito, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Privilégio é indicação, é favorecimento. Entendeu? E aí não tem nada a ver com meritocracia. Então pra mim tá fechado essa questão de meritocracia, galera. Muito bem fechado sobre o que eu entendo sobre meritocracia. Beleza? O que a gente podia falar mais sobre isso? Acho que é isso. A gente discutir sobre desigualdade social, todo mundo tá careca de saber que existe, entendeu? Empregos melhores, empregos piores, salários menores, salários maiores, mas a gente tem que discutir o esforço da pessoa. E isso já foi comprovado, quantitativamente quanto qualitativamente. Pessoas que passam em concurso público, faculdades públicas e privadas e são pobres. Mas isso aí eu não vejo como um privilégio, entendeu? Não sei. Tem muita escola pública melhor que particular. Então, e muita gente pobre passa na frente de rico, entendeu? E muita gente rica passa na frente de classe média ou pobre por causa do próprio esforço e não porque é rico, filho de papai. É muito relativo. Tem muito riquinho que é mau caráter, que tem a chance de trabalhar numa empresa maravilhosa e tem valores idiotas, supérfluos e superficiais e se perde na vida. Se droga ou vai tentar fazer outra coisa porque o pai tem dinheiro, aí abre uma empresa pessoal. Quer dizer, de repente nessa questão não vai atrapalhar a sociedade como um todo, porque as pessoas precisam arrumar emprego. Beleza. Mas eu não sei, eu não consigo ver essa distinção não, cara. Entendeu? A questão pra mim não sei. Acho que tudo tem a ver com crescimento moral, gente. E se você tem uma ética, uma moral boa, e você se esforça, você passa, independentemente de ter uma família rica. Então, acho que a moralidade e a ética indifere de privilégio, sempre, entendeu? Para mim é um processo interior, assim como a luz existe para eu poder enxergar se comprar uma lâmpada de 110 ou 220 volts num metro quadrado de terreno ou num palácio com várias lâmpadas e holofotes e LEDs. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, para mim, tudo é luz quando se busca. Então, a questão é acender.
E se você acende, não tem nada a ver com classe, com renda ou com privilégio. Então fica aí o que eu penso sobre meritocracia, galera. Né? Como eu acabei de falar sobre a juíza lá que foi polemizada, tal, que sentaram o pau nela, outros concordaram, né? Então, isso. Eu volto a dizer, gente, é o meu ponto de vista, tá? Não fiquem chateados, irritados, bravos. A gente está aqui para divergir, a gente está aqui para conversar. Eu acho que, né, sempre vai, a galera vai reclamar porque não conseguiu aquele determinado emprego porque um outro lá entrou no meu lugar, porque eu tenho tempo de experiência maior e o outro não tem. E aí? Tempo de experiência pode ser mérito, porque aquela empresa estabelece como regras pessoais no processo de gestão do organograma daquela empresa, o tempo de experiência da pessoa, a qualificação profissional, o currículo. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Estou dizendo que tem certas empresas que têm esses tipos de políticas de estabelecimento de indicadores diferentes de outras empresas. Você pode ter uma melhora de remuneração porque você tem uma qualificação melhor, ou que seja, o currículo melhor, uma pós-graduação, um mestrado, e você tem um salário melhor do que o outro que tem tempo de experiência maior. Então é isso. Então é isso aí, galera. Fica a dica aí. A gente se fala aí. Um abraço.